Só faz a leitura. Sim. Sim, tem que ler tudo. Alô, alô. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, todas as pessoas aqui presentes. Saúdo também quem nos acompanha pelas redes sociais do Poder Legislativo de Nova Prata. E dizer que nós estamos dando então abertura à 7ª sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, em 20 de dezembro de 2023, na qual, conforme o regimento, em nome de Deus, declaro aberta. Quero dizer que nós estamos aqui reunidos para essa sessão solene, a fim de homenagearmos os atletas e dirigentes do Grêmio Esportivo Pratense pela grandiosa conquista obtida lá na cidade de Cruz Alta, na data de 16 de dezembro de 1973. Portanto, há 50 anos. Quando o Grêmio Esportivo Pratense sagrou-se, na oportunidade, campeão da Copa Cícero Soares, que era então a Série B, ganhando o direito de disputar a primeira divisão do campeonato estadual, campeonato gaúcho, o que de fato veio a ocorrer no ano seguinte, no ano de 1974. Para tanto, quero dizer que é uma alegria recebê-los aqui, né? É de fato um marco histórico podermos estar fazendo aqui a sessão solene, numa ideia que me foi trazida pelo colega, suplente de vereador, ex-vereador, amigo Altir José Ferro, e pelo Dr. Geraldo Agostini, que numa determinada oportunidade estiveram no meu escritório, onde me solicitaram para fazer essa proposição, que de imediato foi acolhida e aprovada pelos demais colegas vereadores, e que resultou nessa data de hoje. Então, primeiramente, nós vamos compor aqui a mesa oficial. Quero convidar para que passe aqui a integrar a mesa o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Alcione Grassutin. Também convidar para que componha a mesa o senhor Altir José Ferro. O Altir representa aqui todos os atletas e dirigentes da época. Então, na figura do Altir, sintam-se todos aqui representados. Tudo bem, presidente? Tudo bom, prefeito? Pode ser aqui, tudo bem, Altir? Não está presente a secretária de Esportes, na Veridiana, mas caso ela venha também está convidada a integrar aqui a mesa, mas enfim, nós temos o executivo representado aqui na figura do prefeito municipal. Dito isso, convido a todos para ouvirmos o hino nacional.
filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Lembrei-me quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido então o segundo secretário da mesa diretora, o vereador Clécio Zamin, para que faça a leitura do pedido de indicação que resultou nessa sessão solene de hoje, bem como um breve histórico desta homenagem. Boa noite a todos. Pedido de indicação número 060-2023. Senhores vereadores, o vereador Gilmar Perusso, bancada do MDB, propõe aos demais colegas, após ouvindo o plenário, a realização de sessão solene, com o objetivo de homenagear a direção, atletas e demais componentes do Grêmio Esportivo Pratense, que no ano de 1973 faziam parte daquela, foi a maior conquista esportiva do nosso município, quando foi conquistado o direito de disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol, do ano de 1974, por ter se sagrado campeão da Copa Cícero Soares, chave B. Justificativa. Em 16 de dezembro do ano de 1973, por
Portanto, há 50 anos, a equipe do Grêmio Esportivo Pratense, designada pela imprensa gaúcha como o Teimosinho da Serra, disputou a partida final da Copa Cícero Soares, Série B, contra a forte equipe da Acafol, de Cruz Alta, que era uma verdadeira seleção do interior do nosso estado. O campeão teria o direito de disputar o gauchão ano seguinte, 1974. O jogo foi disputado no estádio Morro dos Ventos, Univates, na cidade de Cruz Alta. O estádio estava completamente lotado e a equipe da Acafol era considerada a franca favorita por toda a imprensa esportiva do nosso estado. E, realmente, a equipe do Cruz Alta saiu na frente logo no início da partida, dando a impressão que o jogo seria uma barbada. No entanto, no decorrer do tempo, após a Acafol perder diversas oportunidades de ampliar o resultado do jogo, o Pratense começou a jogar melhor e conseguiu empatar a partida com o gol do zagueiro Palito. Com o resultado de empate, o Pratense sagrou-se campeão, pois havia ganho o primeiro jogo disputado em Nova Prata por 2-1, ganhando o direito de disputar o gauchão do ano de 1974. O jogo foi dirigido por José Luiz Barreto, considerado na época o melhor do nosso estado. Daí em diante, a emoção tomou conta de todos os pratenses. No estádio dos uivantes, atletas, dirigentes e torcedores que em grande número se dirigiram à cidade de Cruz Alta e também de grande parte da população pratense na chegada da delegação no final da noite daquele domingo histórico. Para o nosso futebol, quando aconteceu um verdadeiro carnaval no centro da cidade. Durante a semana, a conquista foi muito comemorada com encontros festivos realizados todas as noites na Sociedade Grêmio Pratense. Com essa conquista, Nova Prata tornou-se uma cidade conhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, pois a imprensa da capital semanalmente divulgava notícias das equipes que disputavam o gauchão de 1974. Nova Prata, 14 de novembro de 2023. Vereador Gilmar Perusso. Bem, então essa foi a indicação que eu apresentei para apreciação e aprovação dessa casa, que foi acolhida, e eu convido agora, então, o senhor Altir Ferro, que vai se pronunciar em nome de todos os homenageados, ex-atletas e dirigentes do Grêmio Pratense, e que estava lá no campo também, né? O Altir lá disse que era um caminhão no jogo, né? Então, a palavra é tua, Altir. Ilustríssimo senhor Alcione Grassutin, nosso prefeito municipal, Clécio Zamin, secretário da mesa, senhor Gilmar Perusso, ilustre presidência dessa casa, demais vereadores, vereadora, a toda a plateia. Temos a honra de contar hoje aqui com a presença de dois fundadores do Grêmio Esportivo Pratense, lá no ano de 1955, o senhor Dorvalino Túlio Zamin e o senhor Danilo Zardo Cola. Obrigado pela presença de vocês, muito importante. Temos também a honra de contar aqui com o treinador daquela conquista, o senhor Cliente Spor, que na época morava em Veranópolis e hoje mora em Novo Hamburgo. Demais presentes, familiares, ex-dirigentes, ex-atletas, enfim, a todos. Boa noite. Agradecemos, Gilmar, pela tua proposição e pela acolhida dos demais vereadores. Ficamos muito agradecidos. Gostaria de fazer uma homenagem póstuma aos nossos atletas em memória, João Arthur,
Casquinha, Colau, Juarez, Canhoto e Postal. E também aos inúmeros dirigentes que já nos deixaram. Convidamos os presentes para de pé fazermos 1 minuto de silêncio. Por favor, Gilmar, marca 1 minuto. De pé todos, então, 1 minuto de silêncio. Só para lembrar que quem deveria estar aqui era o doutor Geraldo Agostini, que é o atual presidente do nosso Grêmio Esportivo Pratense. Mas, em função de alguns problemas, aí não foi possível, e ele manda pedir desculpas pela sua ausência. A vida é construída de momentos desafiadores, onde em cada instante são moldadas formas de aprendizagem que pode vir ao nosso encontro por meio de sonhos, pela teoria, pela experiência prática ou pela experiência alheia. Com a teoria, aprendemos como chegar ao conhecimento e, através da experiência, aprendemos melhor como funciona a dinâmica da vida. Por sua vez, no futebol, através do treinamento e comprometimento, podemos chegar ao resultado até mesmo como azarão. Pedimos desculpas se estivermos equivocados. Pensamos desta forma porque a nossa característica definida pelo respeito e atenção em todas as ocasiões. A competição denominada de Copa Assis Soares iniciou com a participação de 32 equipes, divididas em 6 chaves. 32 equipes, então, divididas em 6 chaves. 4 formadas por 5 equipes e 2 por 6 equipes. E somente o campeão de cada chave continuaria a disputa. O Pratense não chegou de paraquedas no triangular final. Foi campeão da chave 6 jogando contra Guarani de Garibaldi, Taguá de Getúlio Vargas, Juvenil de Cutiporã, Botafogo de Fagundes Varela, Associação Veranópolis, que era uma fusão do Dalban e do Veranense na época. 6 equipes. E nós nos classificamos em primeiro lugar. Foram 10 jogos e só perdemos uma partida. Na abertura do triangular, no dia 15 de 11 de 73, nós perdemos para o Igrejinha, em Igrejinha por 3-1. O nosso gol foi anotado pelo Álvaro, que também está presente. No dia 18 de 11, a Acafol, em casa, derrotou a Igrejinha por 2-1. No dia 25 de novembro, nós, em casa, derrotamos a poderosa equipe da Acafol pelo placar de 2-1, com gols do Fiore e do Álvaro. Esse jogo tem algumas coisas importantes que aconteceram. Logo depois que nós fizemos o segundo gol, nosso goleiro Vitor se envolveu com um atacante, o Selmar da Cafol da época, que era um grande jogador, e o Vitor acabou sendo expulso. E o nosso goleiro reserva era o Silvio Cidade, conhecido por Bira, que nunca tinha jogado uma partida pelo Pratense. E graças a Deus ele se saiu bem. E na semana seguinte nós teríamos
um encontro contra o Igrejinha, aqui em Nova Prata, que também seria decisivo. E estávamos praticamente sem goleiro, porque o Bira era muito jovem e realmente eles não estavam numa condição, eu não sei se o Bira está aí, devia estar. Tá, o Bira aí está aí. Foi convidado, não está. Mas o então dirigente da época, nosso saudoso Valdecir Pedro Ciota, se lembrou que lá em Bom Jesus tinha um estudante de medicina que estava fazendo medicina em Porto Alegre, Geraldo Graciotin, e disse que era um baita goleiro. E foram feitas todos os procedimentos para regularizar naquela semana. O seu Danilo e os seus amigos, com certeza, participaram dessa tarefa. E conseguiram registrar o homem para o domingo seguinte. E naquela época a gente concentrava de manhã, no domingo de manhã do jogo, né? Então nós estávamos em São Cristóvão, e era já 11 horas da manhã e o goleiro não tinha aparecido ainda, né? Mas apareceu antes do meio-dia e jogou bem. Ganhamos por 2-1. Os gols na época foram também um do Álvaro e um do Fiore. No dia 9/12, a Cafol jogou contra o Igrejinha e Igrejinha. E o jogo terminou empatado, deixando o Pratense a um empate do título. No dia 16 de 12/76 foi o grande jogo decisivo, então. Para os meios de comunicação da cidade de Cruz Alta, havia certeza de que a equipe da Cafol era favorita para chegar à conquista, até mesmo antes de iniciar o triangular, como, por exemplo, o jornal O Diário Serrano publicou no dia 18 de novembro de 73 a seguinte manchete: a Cafol recebe hoje à tarde no Morro o Igrejinha, sabendo que está a 4 partidas da divisão especial. Na primeira impressão é que a partida estava jogada e já havia um vencedor antecipado. A festa preparada para homenagear os atletas e os dirigentes após o final da partida, com a classificação para a divisão principal do futebol gaúcho. O estádio do Morro estava em tarde de gala, completamente lotado pelos torcedores cruzaltenses, entusiasmado e com um sentimento de satisfação e confiança absoluta do título da Copa Ciro Soares, da chave B, e da classificação para disputar o gauchão do ano de 1934. Tarde maravilhosa para o futebol, grande público, uma festa esportiva. Às 16 horas exatamente, o árbitro José Luiz Barreto e seus auxiliares Rubens Delgado e Albani Mendes deram início da partida entre a Cafol e Pratense. A Cafol precisando da vitória para conquistar o título, e dentro do previsto, os comandados de Laerte e Dória passaram a pressionar, encurralando o Pratense dentro do seu campo, defendendo-se de todas as formas possíveis para conter o ritmo implantado. A pressão deu resultados. Aos 11 minutos, a Cafol, através do atacante Isaías, abriu o placar para a vibração da torcida, da enorme torcida. Com o resultado, em seu favor, a equipe do Cafol diminuiu o ritmo até o final da primeira etapa, terminando 1-0. No segundo tempo, a Cafol mantinha posse de bola em ritmo mais lento, até porque o resultado lhe favorecia. Ao Pratense interessava a forma credenciada para contra-atacar e tentar buscar o gol e empatar o jogo. Aos 24 minutos, Flávio, que havia entrado no lugar do Colau ou do Álvaro, bateu um escanteio e no rebote o palito acertou o canto esquerdo do goleiro adversário. 1-1. A partir do empate, o jogo mudou de figura. A estratégia não havia necessidade de atacar, mas defender bem, esperar do meio campo para trás. A iniciativa da Cafol sentiu o golpe e perdeu a tranquilidade. Passou a acelerar os movimentos e atacar de forma desordenada. O Pratense fortaleceu-se no meio campo, compondo-se com 5 ou 6 jogadores, forçando o erro e cruzamentos consagrados do goleiro Vitor. E quando apertava a alternativa, era chutar bola para o mato, que o jogo era de campeonato, dificultando e parando o jogo com pequenas faltas para irritar o adversário. E o tempo foi passando rumo ao almejado título. Finalmente,
Exatamente às 17h56, o árbitro Joelis Barreto trilhou o apito final, encerrando o jogo com o resultado 1-1. O azarão Grêmio Esportivo Pratense, nos domínios do favorito, conquistava o título de campeão da chave B da Copa Cícero Soares e a classificação para disputar o campeonato da divisão principal do futebol gaúcho do ano de 74. O Grêmio Esportivo Pratense jogou com Vitor, nosso goleiro melhor do jogo, Ademir, Palito, autor do gol, Ferro, Mesquita, Celino, Fiore, Colau, depois Rubens, Álvaro, depois Flávio, João Arthur e Casquinha. No banco de reserva ainda estava um goleiro Geraldo Graciotin, aquele que só jogou contra o Igrejinha aqui Nova Prata, que era de Bom Jesus, e hoje é médico. Vilo Sodoro e Sérgio Boito. Treinador, o senhor Cleanto Spor, que também nos orgulha com sua presença, Cleanto. E o massagista, nosso amigo Cavedon, que também está presente. O Jornal da Cidade de Cruz Alta publicou no dia seguinte a seguinte manchete: 1-1 no Morro, empate desclassifica a Cafol da divisão principal. Grande público, boa arbitragem. Essa foi a manchete. O interessante da manchete é que o Pratense desclassificou a Cafol, ou seja, já estava classificada e o adversário desconhecia. O futebol é um jogo de produtividade e resultado. Posse de bola não ganha jogo. Domínio das ações de nada vale, se não houver a objetividade que é o bola na rede, o gol. Nem sempre ganha o melhor. Nesta final, o melhor perdeu. Azar da Cafol e sorte do Pratense, que subiu o morro assustado e desceu nos braços da população, e desceu nos braços dos torcedores Nova Pratense. O restante é choro de perdedor. A bola pune a arrogância. O futebol é um esporte de equipe e não se ganha por antecipação. E, às vezes, é preciso sofrer para chegar ao resultado. O futebol é diferente, não tem lógica, porém tem um ganhador que a história vai contar da seguinte forma. O Grêmio Esportivo Pratense, no dia 16 de dezembro de 1973, na cidade de Cruz Alta, no estádio do Morro, empatou com a Associação Cruz Alta de Futebol em 1-1, conquistando a chave B da Copa Cícero Soares e a classificação para disputar a primeira fase do campeonato da divisão principal do Gaúcho de 1974. Importante lembrar as diferenças ou igualdades entre as cidades de Cruz Alta e Nova Prata, naquele ano. É preciso voltar ao tempo para melhor entender o tamanho da conquista. Cruz Alta tem sua fundação em 1698, quando os jesuítas ergueram o marco territorial das missões espanholas com uma cruz de madeira, há exatamente 325 anos. Sua emancipação administrativa ocorreu em 18 de agosto de 1821, há mais de 200 anos. Há 202 anos exatamente. Provavelmente em 1933, com uma população de 30 mil habitantes, era considerada a capital da soja e do trigo. Ou seja, então, com 150 anos de emancipação, com 2 rádios e um jornal, diário na época, com 34 anos de existência. Já Nova Prata, os primeiros colonizadores que apareceram, segundo a história, foi em 1865, de origem portuguesa. Joaquim Ribeiro e Manuel Joaquim da Silva, formando um pequeno vilarejo sem comércio. Mais tarde vieram os Martins, Teles, Morreiras, em seguida forte imigração italiana. Por sua vez, a emancipação administrativa em 11 de agosto de 1924, ou seja, 99 anos. Em 73, com 49 anos. Provavelmente com uma população por volta de 8 a 10 mil habitantes. Não tínhamos rádio e nem jornal. O jogo foi transmitido pela Rádio Veranense através dos locutores. Lírio Soares, que era prefeito em Veranópolis, foi transmitir o jogo. E Delmar Soares, conhecido capelão em memória. É perfeitamente compreensível a desigualdade presente na época
se estendia da mesma forma em relação aos times de futebol, até porque a Cafol era uma fusão de 3 times com muita rodagem no profissional. Já o Pratense, com 18 anos de fundação, há 2 anos na categoria de profissionais, constituído de jogadores amadores. A conquista do azarão de sorte foi indescritível. Não há palavras que tenham a propriedade de conceituar essa verdadeira epopeia dentro da memorável conquista histórica para a comunidade nova pratense. Muitas gerações devem passar e não terão a oportunidade de vivenciar a grandiosidade dessa extraordinária conquista do nosso Grêmio Esportivo Pratense. O Grêmio Esportivo Pratense foi fundado em 11 de fevereiro de 1955 pelos senhores Alberto Napoleão Crivati, Oscar Freire, Ezeniro Mar Ducati, todos em memória, Dorvalino Túlio Zabim, presente aqui, Astério Pedrinho Betim e Danilo Zorda Cola, que também nos prestigia com sua presença. De 1955 a 1960, só participou de jogos amistosos por não haver local adequado para disputa de jogos oficiais da Federação Gaúcha de Futebol. De 60 a 71, então filiado à Federação Gaúcha de Futebol, por 11 anos consecutivos disputou o Campeonato Estadual de Amadores, sendo pentacampeão municipal e finalista estadual em 4 oportunidades. Entre 71 e 73, houve uma verdadeira avalanche dos clubes amadores, migrando para a segunda divisão de profissionais. E nós também fomos para a segundona. Com apenas 2 anos de profissionalismo, em 73, deu o pulo do gato, conquistando o título inédito com um grupo de jogadores amadores, disputando a fase final com a Igrejinha e a Cafol. E esses 3 clubes passaram a formar a Série B da Copa Ciro Soares, onde somente o campeão conquistaria o direito de disputar o gauchão do ano seguinte, como já falamos. Na conquista desse título, na volta de Cruz Alta, houve uma surpreendente multidão em Nova Bassano. Parecia que nossa população havia se transferido para lá, formando um elo de ligação de veículos entre as 2 cidades, não dá para imaginar. E depois o encontro no centro da cidade e na sociedade Grêmio Pratense, e durante uma semana todas, às noites havia tipo uma concentração com muita festa. Por 42 anos consecutivos, representamos a cidade de Nova Prata em todos os recantos do estado, Santa Catarina e até no Paraná nós fomos jogar. Em 29 de abril de 84, um jornal de circulação nacional publicou matéria denominando o Pratense como Teimoso da Serra. Por ser um clube que resistia a tudo, estava caindo e ressurgia da cinza e disputava os títulos das competições. Não se trata de arrogância ou de soberba, mas a nossa cidade passou a entregar o mapa do estado a partir dessa conquista. Na época, todas as semanas havia notícia do Pratense nas páginas esportivas dos diversos jornais da capital do estado. Sempre lutamos com muita garra, fomos ao nosso limite, até que no início de 97, solicitamos licença da federação por tempo indeterminado. No ano de 2020, um grupo de ex-atletas, ex-dirigentes e simpatizantes optaram pela volta das atividades, desde que fosse através das categorias de base, e atualmente contamos com mais de 100 jovens fazendo parte da equipe. Muitos estão aqui. Bom, este é um pequeno resumo, mas temos documentos escritos, imagens, matérias publicadas pelos jornais da capital, Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Zé Aurora, e outros que são provas da importância que o Grêmio Esportivo Pratense teve para a história da centenária Nova Prata. Parabéns a todos e todas que participaram deste título, que eu chamo Epopeia de Cruz Alta. Vocês fazem parte de uma linda história do futebol de Nova Prata. Que todos e todas tenham um santo e abençoado Natal e um iluminado 24, com saúde, paz e amor. Sucesso! Bom, depois dessa explanação aí feita pelo colega Altir Ferro,
né, que deixou muitos conhecendo algo que poucos até conhecem, né? Eu convido, então, para a sua manifestação o prefeito municipal, Alcione Grassutini. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente Gilmar, seu nome, cumprimento a todos os vereadores, a vereadora. Presidente em exercício Altir José Ferro, representando colega, amigo, professor, sócio Geraldo João Agostini. Senhoras e senhores, que momento emocionante para a Nova Prata ouvir esse relato nas minúcias, relato nas filigranas do acontecido que o Altir conseguiu trazer para todos nós, e quem prestou atenção podia sentir a emoção daqueles momentos, aqueles momentos marcantes, que tão longe levaram o nome de Nova Prata numa representação esportiva de tanta grandeza e importância. De imediato, parabenizamos a Câmara de Vereadores por esse momento solene de homenagem ao Grêmio Pratense, bem como agradecemos, em nome da comunidade Nova Prata, presidente Gilmar, ao senhor, os colegas, a colega vereadora, todos aqueles que tiveram a percepção de fazer esse momento ímpar, esse momento de reconhecimento, esse momento que traz à tona tanta coisa boa que foi vivida, né? E veja, como diz a flâmula, a bandeira da entidade foi criada em 1955 e já na maturidade dos 18 anos conseguiu um intento até então sequer sonhado, não é, Altir? Sequer sonhado. Então, com certeza, os fundadores aqui presentes hoje, o seu Danilo, o seu Dorvalino e todos aqueles que idealizaram essa fundação, essa manutenção, essa dedicação para uma entidade que, imagino, iniciou como qualquer uma, pequenininha, numa cidade interiorana, na década de 50, onde que existia dificuldade para tudo, comunicação praticamente era inexistente, deslocamentos, imagine o que foi a viagem até Cruz Alta, para o enfrentamento deste jogo, deste momento esportivo ímpar. Não deve ter sido muito fácil, porque as distâncias eram mais incisivas, e o desconforto de uma viagem com certeza foi experimentado pelos atletas que tão bem representaram Nova Prata e toda a direção, que desde lá do início da fundação vinha, com certeza, sem saber, mas almejando alguma coisa grande para o pratense. E o que dizer? Após a descrição minuciosa, como já tive oportunidade de referir, que o Altir nos trouxe, tenho certeza de que o abraço que foi dado pela população de Nova Prata em seu retorno, ainda nas proximidades de Nova Prata, em Nova Bassano, representou todo o calor, todo o agradecimento e toda a comoção que uma brilhante conquista como esta representa. E até hoje está latente, pois somos todos testemunhas que estão nos homenageando presentemente, no século XXI, né? Um momento tão importante como foi esta elevação de campeonato, pois jogar um campeonato a nível do estado do Rio Grande do Sul, até hoje, é algo conhecidamente muito difícil. Então, parabenizamos o seu Dorvalino, o seu Danilo e todos os familiares
das demais pessoas citadas, todos aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar pela idade, né, em 1973, que já estavam em condições de acompanhar o intento, de vivenciar todo esse momento. E, com certeza, eu sei que, e não precisa ser muito adivinho, para saber que na cabeça de vocês, senhoras e senhores, que estiveram, além de participar diretamente como dirigente, jogador, enfim, mas como pratense, revivendo, rememorando aquela semanada de festa, né, Altir? Você não foi mais que uma semana? Uma semana. Pois é, merecida e justa homenagem, presidente Gilmar. Com certeza, Nova Prata escreveu, através desta entidade esportiva, mas uma página importante na história futebolística do estado do Rio Grande do Sul. Porque não precisa se aprofundar muito em pesquisas para saber que as dificuldades que foram suplantadas naquele momento devem ter sido muito grandes. E quero também aproveitar o momento para parabenizar o Grêmio Pratense, que está se dedicando, e muito, no momento contemporâneo, para que a juventude, né, esta juventude muito bem representada nesta noite aqui, o Altir nos informou que são por volta de 100 jovens que estão ligados, mais de 100, então é algo de merecedor de aplausos efusivos, com certeza, a dedicação que esta direção está tendo, todas aquelas pessoas vinculadas, familiares, todos aqueles que de qualquer forma colaboram, e a gente sabe que tem muita gente ajudando, para que este sonho, que talvez lá em 1955, quando foi criado o clube, estivesse tão distante, né? Mas hoje, com as facilidades apresentadas pelo progresso, possa sim fazer com que a Nova Prata retorne a este patamar, que assim tomara que seja, né? E escreva uma nova página na história futebolística do estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do nosso país e além fronteiras. Então, em nome do Poder Público, parabenizamos os fundadores, todos os fundadores, parabenizamos aqueles que realizaram o intento e trouxeram o título maior para a nossa cidade, em 1973, no início dos anos 70, né? E agora, no momento que estamos vivendo, ainda mantém muito acesa, viva e muito flamejante a chama de dedicação para o esporte e trazer títulos, trazer uma representação, uma representatividade muito efetiva para a nossa cidade. Parabéns a todos e muito obrigado a vocês que compõem o Pratense, por terem conquistado este título maior e muitos outros que não foram mencionados, talvez aqui, mas estão na vossa mente, no vosso coração, de todos aqueles que acompanharam, sejam atletas, dirigentes, enfim, torcedores e familiares. Que a gente possa ver essa juventude, essa gurizada que está aqui, a repetir o intento. Parabéns a todos, muito obrigado, presidente Gilmar, pelo convite que foi estendido à nossa pessoa para participar nesta noite. E cada parabéns que a gente fala não é o suficiente para congratular e agradecer tudo o que a entidade fez, está fazendo e fará por Nova Prata. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem me ouvido. Feliz Natal e que esse momento ímpar do Natal possa fazer com que a gente sempre busque uma melhora, um melhor convívio social e assim por diante. Parabéns a todos. Muito obrigado, boa noite e Feliz Natal. Bem, então, após as falas do
prefeito municipal. Eu quero saudar os vereadores e agradecer pela aprovação da proposição que resultou nessa sessão solene. Agradecer a presença de todos que aqui vieram. E eu converso bastante com o Altir, e uma coisa muito importante que a gente tinha para decifrar, ele como zagueiro, é por que será que ele tinha o apelido de caminhão? Como zagueiro. Diz que atropelava todo mundo, né, que vinha pela frente. Mas, enquanto o Altir falava aqui, eu me transportei lá da maneira possível para a cena, para aquele cenário daqueles dias que antecederam, daquele momento de espera que deve ter sido um momento também de ansiedade para entrar em campo, ao ter lá naquela época que Nova Prata tinha 9.000 habitantes, e ver um estádio completamente lotado, e sair de lá com o título que conduziria Nova Prata não apenas para um outro status dentro do âmbito do futebol, mas a gente sabe que Nova Prata passou a ser visto como nunca tinha sido visto a partir do futebol, a partir daquela conquista, perante outros municípios, perante outros estados, e ao invés de ser a Acafol, que era um time tradicional, ao invés de serem eles o noticiário, acabou sendo Nova Prata, através, creio eu, de um grupo de atletas que devia pagar muitas vezes do próprio bolso para poder levar a equipe, para poder levar o time adiante. Imagina sair daqui e ir para Cruz Alta disputar um título. Ainda bem que tinha um treinador bom, que está aí sentado, né? E olha, talvez muitos desses atletas, com preparo físico e com bom salário, jogariam em qualquer time de hoje. Que hoje também tem bastante perna de pau, né, treinador? Então, acredito que 50 anos depois, eu senti aqui o coração do Altir falando, eu senti aqui o sentimento de quem voltou na história. E que bom que nós temos ainda muitas pessoas aqui entre nós, porque a vida da gente, a vida de uma cidade, a vida de uma comunidade, ela é feita de pessoas. E algumas pessoas que são especiais porque não passam pela vida em brancas nuvens. Elas deixam a sua marca. Elas deixam ali o seu legado. E é esse legado que essa gurizada que aí está tem que seguir como exemplo. Eles precisam, para ter êxito também, conhecer um pouco da história do que foi o Grêmio Pratense. E é este exemplo, gurizada, que tem que servir como um combustível para vocês se dedicarem, para vocês treinarem, terem disciplina, terem foco e saber que naquela época um time de uma cidade pequena
enfrentou um time mais poderoso e saiu vencedor. Com certeza porque esse time tinha mais garra, tinha mais vontade, tinha mais dedicação e tinha mais coração. Então, que bom de ver aqui, juntos, diferentes faixas etárias, entre aqueles que já fizeram a história e aqueles que ainda podem fazer a história. Então, eu quero aqui sim me congratular com a pessoa do amigo Altir José Ferro, com o Geraldo Agostini e com cada um daqueles que não passaram por Nova Prata sem deixar a sua marca. Desde aqueles que foram os fundadores, desde aqueles que foram os atletas, o treinador e todos aqueles que de alguma maneira participaram ou participam. E certamente deve ter outras histórias de bastidores que o Altir até pelo tempo aqui não contou, mas que devem ser muito engraçadas, ou muito hilárias, ou muito comoventes. Mas assim é, e por isso hoje o Poder Legislativo se sente honrado de estar fazendo essa homenagem. E agora nós temos aí um pequeno vídeo, Maiara, que nós vamos assistir. Se precisar desligar essas luzes aqui da frente, pode desligar. Que eram os guri cabeludo, parecia uma banda de rock. Até o Altir tinha cabelo aí. Então vamos assistir. Pode ser que a Cafol se assustou também das personalidades que chegaram lá, né? Tem áudio? Chamou a atenção uma manchete que tinha naquele jornal que dizia: os treinos só começam depois do trabalho.
Então, quer dizer que os atletas trabalhavam e depois, quando davam, iam treinar, né? Viu, gurizada? Tem que estudar, tem que trabalhar quando é possível. Não está treinando, mas essa turma aí dava o exemplo de que os treinos começam depois do trabalho. Então, pessoal, é uma honra poder tê-los todos aqui. Certamente essa data de hoje vai ficar marcada como uma data histórica, Altir, aqui, prefeito, na sede do Poder Legislativo. E nós vamos prosseguir depois aí com a entrega dos certificados. Muito obrigado. Bem, nós temos agora, então, dando prosseguimento, nós faremos a entrega de uma menção honrosa aos homenageados, né, de um certificado, como demonstração de um reconhecimento a uma conquista que eu insisto em dizer não foi apenas de um time de futebol. Pela forma com que foram acolhidos no seu retorno a Nova Prata, certamente ela teve o aplauso da sociedade e, portanto, ela foi uma vitória da comunidade de Nova Prata. Então, nós vamos passar agora a entrega dos certificados. Então, primeiro nós vamos fazer a entrega dos atletas. Se for possível, eu vou convidar todos os vereadores que se posicionem aqui em frente, o prefeito também, o Altir também, e conforme a gente for chamando, quem for possível vir receber aqui, ok. Quem não for possível, sem problema nenhum, nós vamos até ali para fazer a entrega e fazer o registro. Quero agradecer também a presença aí da imprensa, sempre muito importante, que na época não existia, agora existe, né? Então, nós temos aí o Correio Livre, o Jornal Popular também. Então, nós vamos proceder dessa maneira. Então, convido a todos que passem aqui à frente e nós faremos, então, a entrega. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Legislativo de Nova Prata. Menção honrosa. Concedida ao atleta Silvio Cidade, Bira. Homenagem de gratidão e reconhecimento do Poder Legislativo Municipal pela grandiosa conquista obtida em Cruz Alta, RS, na data de 16/12/1973, quando o pratense sagrou-se campeão da Copa Cícero Soares Série B, ganhando o direito de disputar o Gauchão de 1974. Cumprimentamos a direção e todos os integrantes do Grêmio Esportivo Pratense da época, que bravamente fizeram a história no futebol de Nova Prata, com dedicação e muito empenho. Nova Prata, 20 de dezembro de 2023, vereador Gilmar Perusso, presidente. O Bira não está, não tem representante, nós vamos deixar aqui, então, à disposição. Convido, então, ao então atleta Ademir Troitinho, para que possa vir.
Os dizeres são os mesmos que eu li anteriormente. Vou fazer uma por uma. Bom, então, pessoal, nós vamos fazer assim, como tem vários aqui, e aí pode aguardar aqui, e no final nós vamos fazer uma foto conjunta, tá? Já que eu obedeço às ordens da imprensa aqui. Zulmir Gotardo, Gali. Diz que o Gali era o lateral esquerdo do time. E está em forma ainda, daria para dar umas corridinhas ainda. Ivo Juarez Borges, Palito. Não, né, representante? Então fica aí à disposição. Altir José Ferro, Caminhão. Jorge Postal em memória. Celino Lazarotto. Centro Médio. Deve ter a camisa do jogo ainda. Olha aí, ó. 15. Mostra para a torcida. Ele estava confidenciando aqui que é a 15 porque a 5 ele jogou para a torcida. Wilson Colau Merlo, in memoriam. Edenor Fiore. Otávio Andretta. Otávio Andretta vai representar. Meia esquerda, número 10? Número 10. Álvaro Wolff.
Meia direita. Esse que era o meia direita do time. Veio com a 7. Parabéns. Obrigado. Wilson Doro. Rubens Antônio Cola. Que era multifunção, ponta direita, meia direita. Esse eu vi jogar. Sérgio Boito. Meia direita. Parabéns. Cláudio Roberto Ferro, Casquinha, em memória. Roberta vai receber. Bem, eu peço a todos que permaneçam onde estão. Mais? Ah, tem mais aqui. Mas era imponente esse time, olha quanta gente. Concedido ao treinador Cleanto Sport. Tem nome de treinador. O treinador está bem, ainda dá para treinar mais uns times. Parabéns. Diz que o culpado deles terem sido campeão é a senhora, é verdade? O time todo. O time todo. Vem cá, treinador, vem cá. Vem cá, nosso treinador, em poucas palavras, diz como que era treinar esse pessoal aí. Eu estou dando de repórter aqui. Bem, minha gente, naquela época, quando eu morava em Veranópolis, treinava um time de Veranópolis, trabalhava na Rádio Veranense, que era a única emissora da região, que foi aqui no setor esportivo. Então, quando fui convidado, eu fiz a seguinte pergunta para os dirigentes da época: vocês pretendem títulos? Eles disseram o seguinte: não, só queremos uma boa colocação. O terceiro treino, depois que eu conheci o time, eu chamei os diretores e disse: esse time é para disputar a final. O que é isso? Não. Esse time aqui pode disputar a final porque tem moral, tem caráter e naquela firmeza, com a descrença de toda a imprensa, de todo mundo. Houve, graças ao plantel, ao elenco, que era um elenco maravilhosa,
uma maravilha trabalhar com eles. Toda a minha experiência que eu havia aprendido do treinador Dalton Menezes, fazia do treinador Dalton Menezes, eu apliquei aqui no Grêmio Platense e foi e deu tudo certo. Graças especialmente, porque nunca esqueço, quem ganha campeonato, partida, não somos um dirigente nem os atletas, nem o treinador, são os atletas, são os verdadeiros heróis. É isso aí. Muito bem. Aí está uma razão do time ir bem, né? Geraldo João Agostini. Maurício. Leonildo Cavedon, massagista. Carlos Silvestre Guidini, em memória. Filho dele. Éden. Gilmar, vamos começar de novo. Samuel Rodrigues. Samuel era o mascote. João Carlos Schmidt, em memória. Era o presidente. Gastão Mileto, em memória, vice-presidente. Não, eu dei aqui. Wilson David, memória. Não. Dorvalino Túlio Zamin. Vai. Se quiser ficar lá, não tem problema. Era diretor da época. Danilo Zardo Cola. Se ele quiser, deixa, depois nós tiramos a foto. Deixa ele ficar aí. Quer subir? Pega mais uma cadeira. Vamos providenciar uma cadeirinha aqui. Olha ali, ó. Parabéns, seu Davi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Rogério. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. César Augusto Cola. Tesoureiro. Rui Enio Barney.
O Rui era conselheiro. Não, o Rui era segundo secretário. Edelfo Bem, em memória. Nelson Perusso, em memória. Cesi. Antônio Carnevale, em memória. Omar João Lorenzini, em memória. Esposa. Foi tu? Agenor, então. Deixa ele vir ali. Deixa eu vir ela aí. Lídio Colete, Ninão, em memória. Idir Francisco Ciota, em memória. Não. Valdecir Ciota, em memória. Alfredo Coutro, em memória. Dileto Volpato. Danilo Coutro, em memória. Olireci Frare. Arlindo Paludo. E, por fim, Florinda Lúcia Raquel. Nádia. Bem, então, feita essa parte do cerimonial, eu convido a todos para ouvirmos o hino rio-grandense.
Eu peço a todos, então, que agora aguardem para nós fazermos as fotos. E também peço que, ao saírem, existe um livro ata aí à esquerda, que todos possam assinar para ficar registrado em ata essa sessão histórica da noite de hoje aqui na sede do Poder Legislativo. Então, agradeço a todos, reitero parabéns a todos e declaro encerrada a sessão solene. Tenham todos um Feliz Natal, um ano novo de saúde, paz e muita serenidade. Um abraço, fiquem bem.